Fala, audiência abençoada da Rádio 94 FM. Eu sou o João Bernabor, estou aqui, mas essa sexta-feira linda para conversar com você, para o que? Apresentar uma pessoa que pode motivar a sua caminhada. Eu sou o João Bernabor da Nabor Social. Nabor Social, onde? O que é Nabor Social? Calma, é tranquilo. Olha só, você tá com seu celular na mão? Naborsocial.com é uma escola online de marketing. Marketing tá em alta, você já reparou? Hoje todo mundo tem um Facebook, um Instagram, tem gente agora já fazendo canal no YouTube. Então, como que você vai atrair a atenção das pessoas nessas plataformas? É porque se você tá no Facebook é gratuito estar lá, e no Instagram é gratuito para todo mundo, inclusive para o seu concorrente. Algum diferencial você tem que fazer aí nessa parada toda para que as pessoas entendam não só o produto que você vende, mas entendam o seu propósito. O mercado tá mudando completamente, é importante que você estude sobre isso. Como é que era o mercado antigamente, irmão, irmã? Você chegava lá e falava, compra de mim, eu sou o melhor, eu sou o mais barato, melhor preço, compre agora, imperdível. É claro que essas linguagens da publicidade, da propaganda, elas podem continuar, não tem problema nenhum. Só que o que faz hoje as pessoas comprarem aí alguma coisa de você é a informação, é o conteúdo. A galera não quer mais ficar recebendo só propaganda, não. Você tem que mandar ali um conteúdo para que as pessoas interajam, para que as pessoas entendam a história de um produto. Hoje a gente tem muito mais, as empresas principalmente, elas devem ter muito mais responsabilidade com o que elas querem vender para o mundo, ou entregar para o mundo, ou servir o mundo, do que exatamente ficar falando aí, compre de mim. Então você percebeu que o mercado tá mudando, né, irmão? Olha só, quero falar de uma mudança muito massa que tá acontecendo no mercado para você que tá no Vale do Aço. A gente conheceu a galera da Cercal. Cercal é uma distribuidora de alimentos. E os caras, olha a ideia dos caras. Os caras resolveram então abrir um supermercado online propriamente dito. Eles vendem para quê? Para padaria, para restaurantes, para pizzarias. Então agora o cara que vai chegar lá e vai fazer a compra, em vez dele pegar o carro, ficar lá horas no trânsito, ir lá para um atacarejo ou para algum lugar, ele pode ir no celular, ele pode ir no site, chegar lá, e pronto, fazer a compra, e a comodidade é a entrega que vai chegar aí no seu negócio. Então, por que eu tô falando isso? Porque isso tá na sua região, as mudanças estão acontecendo. Por que supermercados não estão com o site, fazendo vendas no site? Você já parou para pensar que as coisas, tem muita coisa para mudar ainda, a comodidade de muita coisa. É claro que existem algumas resistências. Como é que eu vou comprar um hortifruti? Como é que eu vou comprar um alface pela internet? Acredite no ser humano. Acredite também em Deus, que inspira o ser humano para solucionar problemas e solucionar também o que a gente precisa no nosso dia a dia. Então você vê mudanças no mercado como, olha, você vê Uber, olha só, você antes para pedir pega um táxi, hoje você pega um Uber. Você vê aí Netflix, você lembra quando tinha locadora, você tinha que ir lá na locadora pegar uma fitinha, depois o DVD, e agora você acessa no seu computador para ver um filme. E você tem o YouTube, você lembra que para ver um programa, inclusive o programa Empreendedor Cristão, também tem lá no YouTube. Você vai em youtube.com/Nabor Social e a gente vai publicando os programas lá. Olha só, vamos agora para uma coisa muito massa, porque a resposta, Moniquinha está aqui. Antes eu quero perguntar uma coisa para Moniquinha. O que no mundo mudou? Qual tipo de serviço no mundo mudou e que você ficou impressionada e que você viu uma oportunidade? Bom, você já citou algumas coisas aí, né? Uhum. Igual você falou, o mercado tá mudando. Aí você fala assim, e o dinheiro também tá mudando de mão, né? Antigamente, você falou aí, por exemplo, vamos citar uma Kodak. Antigamente, sei lá, comprava aquele filmezinho pra você tirar foto, né, etc, mandava revelar. Hoje não, hoje você vai no celular e pronto. Massa. Né? Olha só, interessante. Isso já pulei a maquininha digital, eu já pulei justamente pro celular hoje. Sensacional. Tá precisando de resposta, irmão? Então vamos para uma resposta. Pode ser? A resposta está onde mesmo? A resposta está... E agora, a resposta está no livro. Sente aí, irmão e irmã. Olha que massa. Marcos 11, 23, 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado.
Irmão, vou contextualizar este momento. Estava lá Jesus Cristo com a sua caminhada revolucionária e triunfal. Triunfal para você que já sabe da história, porque Jesus chegou ali em Jerusalém de jeguim, né? Ele já sabia tudo que tinha que fazer e num certo momento ele passa ali por uma figueira e aí ele estava com fome, chega perto da figueira, a figueira não tinha figo e Jesus fala pra figueira, do meu jeito falando aqui, depois você vai lá em Marcos, dá uma lida, Marcos 11, dá uma lida. Ele fala: figueira, negócio seguinte, não vai ter mais figo em você. No dia seguinte, tá ali os discípulos de Jesus caminhando, eles passam pela figueira e eles percebem que a figueira está seca. Aí Pedro fala assim: Jesus, aquela figueira que você amaldiçoou, ela está completamente seca. E Jesus manda justamente esse texto que eu acabei de ler para você. Jesus amaldiçoou? Não, Jesus foi um cara, ele foi um cara sensacional, eu sei que você sabe disso, que sempre ensinou pra gente o potencial que nós temos de acreditar no Pai, ter fé, que esse organismo vivo aí, essa terrinha que foi criada pelo Pai, se você se conectar com seus objetivos e ter fé e acreditar nas coisas, você vai conseguir. O que você tá demorando para pedir? Já fechou o olhinho hoje? Já pediu? O seu pedido, com fé, vai transformar tudo em ação na sua vida. Então mentaliza isso, foca, porque o Pai é grandioso. Ele criou esse sistema aqui pra nós. Eu fico pensando sobre criação. Quando você cria alguma coisa, tem gente que cria marca, tem gente que cria máquina fotográfica. De repente, o Pai cria o universo pra você viver. E todo mundo que cria alguma coisa tem um zelo por aquilo que criou. O Pai tem zelo por você. Peça. E o meu entrevistado eu vou apresentar agora. Falaremos sobre o tema superação. Olha só. Ele já pesou 140 quilos e por motivos de saúde foi obrigado a perder 50 quilos. Hoje, uma de suas principais paixões é a atividade física e também através dele o nome do CrossFit tem ganhado mais força. Claro, ele pratica esse esporte. Sim, hoje nós vamos falar sobre superação, exercícios funcionais e a chegada do CrossFit no Brasil. Seja bem-vindo, Thales Jordan. Bom dia. Tudo em paz com você? Tranquilo. Então tá bom, estamos falando com uma audiência muito boa. O pessoal do CrossFit, do seu box, você já mandou a real pra galera que você tá ao vivo na rádio? Falei, mandei no grupo já, transmissão ao vivo no Instagram. Então tá massa demais. Qual que é a sua idade, Thales? 24 anos. 24 anos, com essa história de superação que você vai passar pra gente hoje aqui. Graças a Deus. Eu queria saber, assim, antes do seu emagrecimento, dessa história do emagrecimento, como que era o Thales na infância, como é que era a sua vida, assim, qual é a imagem que vem na sua tela mental sobre esse momento da sua vida? Cara, minha infância foi um pouco conturbada, né, por ser uma infância de uma criança e um adolescente já obesos, né? Uhum. Então, assim, nunca demonstrei para os outros, mas internamente a gente sempre tem aquele complexo. Uhum. Porque a gente sofre muito bullying com questão de peso, essas coisas. Uhum. Comecei a ganhar mais peso mesmo depois dos 6 anos, Uhum. que foi quando eu mudei para Contagem. E eu não tinha mais as crianças para estar brincando na rua e tal. Eu morava muito afastado da galera. Uhum. E eu só ia pra escola fazer a atividade física que eu praticava, era a que tinha na escola, da Entendi. educação física. Uhum. E se eu me lembro, era uma vez na semana, 2 horários seguidos. Que Uhum. tem esse mal também. De algumas escolas que colocam a educação física no mesmo dia, as 2 aulas. Aí Uhum. a criança só tem aquele dia para praticar atividade física, porque ela não tem tempo fora. Entendi. Sua diversão na adolescência era o quê? O que você fazia para se divertir? Videogame, muito videogame, e assistir animes. Entendi. A minha paixão era essas 2 coisas. Hoje você é um estudante de educação física? Isso, correto. Bacana. Eu queria saber sobre o mercado mesmo de educação física, assim. No meu tempo, eu não sou tão velho assim, tá? Eu tenho 34 anos. Novinho. Novinho. Mas no meu tempo de escola, e depois, né, você passa a escola, você vai olhando assim, o que foi educação física pra mim? Foi um momento de lazer, sim, foi um momento de conexão entre os meus amigos ali, mas eu via muito uma certa liberdade o professor soltava uma bola lá pra gente, a gente jogava o futebol. Parecia que em alguns momentos a escola tentava intervir de uma certa maneira. Tem que fazer uma prática de exercícios
de ginástica, de grupo, mas o foco mesmo da educação física era sempre o futebol, principalmente para os homens ali, e colocava na outra quadra as meninas jogando vôlei. São esportes importantes para o país, eu sei, né? Mas como que de fato o educador físico deve se posicionar? Qual que é a preocupação desse profissional, principalmente quando se trata da escola, da educação ali? A preocupação dele deve ser sempre com manter o aluno interessado em atividade física, não somente na escola, e sim fazer com que o aluno queira praticar atividade física fora da escola. Entendi. Porque, como eu falei, geralmente tem 1 ou 2 aulas por semana de de educação física. Então não é o suficiente para estar promovendo uma qualidade de vida esportiva para a pessoa. Ele tem que introduzir todas as modalidades possíveis da grade curricular que é passado na faculdade e fazer com que os alunos se interessem por isso, entendeu? Sim. E buscar fazer com que os pais tenham essa consciência de colocar os filhos deles em alguma atividade física fora aquela atividade física que ele já tem na escola. É um papel que é dado para a escola, mas também para propagar a importância da atividade física de uma maneira externa. Não é só a atividade física, não, eu tenho que aprender isso na escola, né? Assim, eles utilizam a escola como uma plataforma ali para que a gente Você vai passar o mel na boca das crianças para elas conhecerem diversas modalidades. Como você falou, hoje ainda tem muitas escolas que passam somente futebol e handebol. Aí passam os jogos de lazeres, que é xadrez, dama, essas coisas. Mas existe uma gama tão grande na educação física escolar que os professores podem estar utilizando como lutas. A gente pode estar ensinando lutas para as crianças na escola, legal, adaptado para o ambiente. Sim, claro. Podemos estar ensinando basquete, os princípios de beisebol, que também é um esporte que é muito conhecido lá fora, não tão divulgado aqui dentro. E atividades recreativas mesmo, lúdicas, onde as crianças podem estar praticando atividade física e conhecendo outras modalidades. Sensacional. O que eu queria saber também de uns tempos pra cá, principalmente em relação à propaganda, a mídia, ela percebeu que deveria utilizar a imagem dos estereótipos múltiplos que nós temos. Então, é o obeso, é o cara que é magro demais, é o branco, o negro, é o japonês, enfim. E aí foi levado isso para propaganda também, a obesidade. A gente vê esses modelos plus size e tudo mais. No meu entendimento, e você pode me corrigir, a obesidade, ela é um problema. A obesidade, Sim. Não estou falando daquela pessoa que está um peso a mais, ou a obesidade em si. Você acredita que essa pessoa que sofre de obesidade e que tem às vezes uma argumentação, mas eu sou feliz assim, isso é uma defesa, ele quer realmente se manter obeso? Eu sei que é uma opinião talvez particular, mas eu fico tentando entender, porque a maioria das pessoas, quando deixam de ser obesas, elas têm um relato de superação que é o seu, que daqui a pouco a gente vai falar melhor do seu emagrecimento. Como que você percebe isso? Eu percebo como sim um mecanismo de defesa para as pessoas não criticarem ela, no meu ponto de vista, porque quando eu era obeso, meu pensamento era o seguinte: não, eu sou feliz dessa forma e tal, e eu não quero que ninguém me critique. Eu vivo bem assim, eu não acho ruim de eu ser obeso, nem nada disso. É lógico que a gente tem vários níveis de obesidade. Eu cheguei no ponto de obesidade mórbida. Era uma obesidade que me prejudicava. Sim. Então, assim, mas independente, qualquer nível de obesidade é perigoso para a saúde. Entendi. Se não agora, daqui 30 anos, daqui 20 anos. Entendi. Entendeu? Sensacional. Aqui no seu release, você pesou 140 quilos. 140 quilos. Você perdeu aí 50 quilos num determinado momento. Nesse momento que você chegou no 140, como que tava o seu psicológico, assim? O que tava influenciando para que você chegasse a esse peso? Como estava o Thales naquele período, psicologicamente falando? Naquele período psicológico muito abalado, porque 140 quilos não é uma coisa bonita de se ver, independente da altura. Até pessoas com estatura média, né? Até 1,80m, 1,85m, 140 quilos é muito peso. Sim. Desde que não seja pessoas fisiculturistas, que já é outro sim. parâmetro.
Mas 140 quilos pra uma pessoa de 1,80m é muito peso. Então o psicológico fica abalado, porque você não tem autoestima pra sair, você não tem autoestima pra tirar foto, você não tem autoestima pra conversar com mulheres, pessoas, não só mulheres, né? Pessoas do sexo oposto. Sim, sim. Você não se acha bonito. Você se olha, você não gosta do que você vê. Mas o que você acha que estava te motivando a engordar cada vez mais ali, assim? Por mais que seja negativo, mas ainda assim existe uma motivação. É uma fuga? O que é que estava acontecendo? Você consegue relatar isso? O que acontece Ou é que... automático? Assim, não, cara, quando você entra nesse fluxo, cara, parece que já era. Você vive num ponto que a comida é só seu escape. Além, tipo assim, não que você não se veja feliz em qualquer outro ambiente, não. Você tem seus amigos que você sai, no meu caso, saía, jogava uma vez por semana com os meus amigos, card games, essas coisas. E só que era só isso. Durante a semana era comida, tempo ocioso, então você vai comendo ali, você estuda, você tem pressão social, que você tem que fazer faculdade e tal, então você começa a estudar, você tem que fazer Enem, e às vezes você não quer isso, a pessoa não quer isso naquele momento. Qual que era a sua idade com 140? Quando você chegou no 140, você estava com quantos anos? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Eu passei toda a minha infância e adolescência acima do peso. Entendi. E quando foi o start? Você, assim, a virada, né? O day one, né? Cara, cansei disso aqui. Como que foi isso? Foi num dia que eu acordei com muita dor no peito, que eu não tava conseguindo nem levantar da cama direito e muita falta de ar. Eu falei, não, eu tenho que mudar. E foi diagnosticado alguma coisa? Não. Você nem fui no médico. Papai do céu mandou. Ele pôs a mão em mim e falou, cara, se você não mudar, você vai morrer. Sente aí como é que tá seu corpo, irmão. Exatamente. Entendi. Você chegou a ter alguma recaída depois? Porque eu imagino que seja difícil, né? Não, várias. Você chegou a ter recaída? Várias. Porque... Como que é uma recaída? A recaída é tipo de uma semana? Porque uma recaída de você, não, beleza, agora eu vou me alimentar melhor e tal, aí amanhã você vai comer alguma coisa fora, ou você para de praticar, e como que é uma recaída? A recaída, ela pode acontecer de uma semana, pode acontecer de um mês, pode acontecer de um ano. Vai depender, assim, muito do seu emocional. O seu emocional, a família ajudando, que manda muito. Sim. Se você tem algum abalo emocional, tem algum abalo na estrutura familiar, vai te prejudicar com certeza. E a obesidade é uma doença. É igual ao alcoólatra. Você tem a mente de um gordo. Você quer comer porcaria. Ainda você tem isso? Sempre. Sempre. Então, assim, você tem que se policiar o máximo possível. E se você tá tendo dificuldade em relacionamento, você tá tendo dificuldade com relacionamento interpessoal, familiar, ou com namorada, esposa, essas coisas, vai te prejudicar sim na parte de alimentação. Desculpa, pode falar. Porque alimentação é o quê? Pro gordo é a fuga. Então, você tá estressado, você vai comer. Mas quando você tá praticando atividade física, você consegue se policiar um pouco mais. Mas quando vem carretas de coisas acontecendo, aí você vai lá, come um hambúrguer aqui, vai comer uma pizza ali, tudo vai ser motivo, sendo que pro obeso ele tem que fazer dieta 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Você tem um quadro histórico de obesidade na sua família? Sim. E você acredita que isso também influenciou no seu processo? Com certeza. Nos dois lados da família, tanto o pai quanto minha mãe. Meu pai, ele é bariátrico. Sim. Ele fez cirurgia bariátrica. Ele pesou 115 quilos com 1,60 m. Então ele era muito obeso para a altura dele. Uma pessoa da minha estatura com 115 quilos não tem um nível de obesidade com uma pessoa de 1,60 m, com a estatura de 1,60 m. Então, assim, e do lado da minha mãe também. A genética nossa, das duas famílias, é propensa à obesidade. Você teve aquele sentimento, que eu acho que todo mundo tem, né? Teve um dia que eu tava na minha casa, eu comi um arroz assim, aí depois eu saí, cheguei lá, tava na rua, comi um hambúrguer. Eu não precisava de comer aquele hambúrguer, mas eu comi aquele hambúrguer com tanta vontade, e depois passa um tempo, fica a consciência pesada. Você tinha isso constantemente, assim, no seu processo de obesidade, ou a compulsão, se existiu no seu caso? Eu creio porque, né, você chegou a ser obeso mórbido,
ela já retirava esse sentimento de culpa de você. Tira, você não tem nenhum sentimento de culpa com a comida. É prazer o tempo inteiro. É prazer todo o tempo, e na hora que você tá com fome é comer e comer e comer. Eu falo até mesmo no processo de emagrecimento. A gente tem o famoso dia do lixo, que na verdade não é o dia. É uma refeição que você pode comer qualquer coisa, sem contar nível de calorias, se é gorduroso, se é muito carboidrato, essas coisas. Você tem uma refeição que você não precisa ter complexo de comer ela, mas tem que lembrar que é uma refeição. Você tá aí, a galera aí que a gente geralmente recomenda, sai muito no sábado, deixa sua refeição pro sábado, sua refeição de lixo. Não, eu vou à noite no aniversário, fica tranquilo, come à vontade. Lembrando que os outros 7 dias, as outras refeições dos outros 7 dias, tem que ser. No seu processo de emagrecimento, qual foi a porcentagem efetiva aí entre alimentação e atividade física? Você tem esse balanço aí dessas importâncias? Tenho sim. Percentual de alimentação é sempre o mais alto. Ele varia aí de 70% a 90% da perda da pessoa. No meu caso, foi por volta de 75% a 70%, porque eu praticava muita atividade física no dia, aproximadamente de 3 a 4 horas. Então, assim, a atividade física também teve um valor muito, muito maior agregado. E quais foram as atividades físicas que você praticou? Hoje tem aí musculação, corrida funcional. Você focou em quê? Cara, nos meus primeiros 6 meses foi mais corrida, vôlei, basquete, handball, tudo que eu podia praticar. E que era 0,800 eu tava praticando. Que na época eu não tava com muita condição de pagar nem mesmo a academia. Na época aí tinha o 7 de outubro, ele tava com uns projetos bacanas da gente tá fazendo os esportes lá, sem tá tendo custeio, entendeu? Você chegou aí no nutricionista, médicos? Não, nessa época não. Hoje você vai no nutricionista? Hoje sim, de vez em quando eu faço umas visitas a alguns nutricionistas, sim. E como é que é a orientação em relação à alimentação, assim? Você segue na risca hoje ou você tá mais tranquilo? Graças a Deus hoje eu tô mais tranquilo, principalmente por causa do nível de atividade física que também que eu estou exercendo hoje. Mas eu tento sim, durante pelo menos de segunda a sexta, tá mantendo uma qualidade nutricional mais elevada na qualidade dos alimentos que eu vou estar ingerindo. Você come muita fruta? Sim. Cara, eu como pouca fruta, eu tenho que comer mais fruta, cara. Agora quando tá ali na parte da tarde ali, a gente tem comprado algumas frutas ali, mas tem vezes que eu falo assim, tô precisando de comer uma fruta. Tô gostando bastante de pera, cara. Nossa, é bom demais, tô gostando, cara, de pera, sabe? Mas ainda eu preciso comer mais frutas. Eu não como tanto que eu gostaria, mas eu como bastante fruta, sim. Eu queria falar sobre a chegada desses exercícios, os funcionais, né? Que antes, até pouco tempo atrás, quando a gente falava de atividade física, a história toda era musculação. Você ia para uma academia e aí você treinava. Depois teve na história aí essa chegada dos estúdios, né? O personal, ele chegou ali. Mas até então ainda o foco era uma musculação com um personal. E hoje você vê aí nas praças, você vê no parque, você vê vários grupos de atividades que não necessariamente utilizam aparelhos, né, para que você tenha aí um ganho muscular, né, corporal. De onde veio isso, assim, no seu entendimento? Por que a gente está mudando tanto, estamos buscando aí novas alternativas? O que acontece? Isso apareceu depois que a galera começou a trabalhar muito em escritórios. O pessoal tá querendo fugir dessa rotina de ir para algum local fechado, às vezes com ar-condicionado, para estar executando atividade física. Eles não têm tempo de estar no seu lazer, de estar indo passear e tal. Então eles estão tentando evitar esses pontos. E onde eles vão encontrar isso praticando atividade física é no funcional, ar livre. Então hoje temos muitos profissionais se especializando nesse tipo de condicionamento. O quanto você, para o seu emagrecimento, para chegar, eu sei que você vai sempre emagrecendo e tudo mais, mas num processo que você falou assim, pô, conquistei a minha meta, assim, foi quanto tempo, assim, da sua decisão de mudança para a chegada do peso ideal, ou se você ainda não chegou no peso ideal? O
que acontece? A gente tem vários focos dependendo do momento que a gente tá. No primeiro momento, que foi o de emagrecimento, meu foco era chegar no menor peso possível. Eu tinha o objetivo de chegar entre 75 e 80 quilos. Porém, para minha estatura corporal, para o meu biotipo, não era o ideal. Quando eu cheguei a 90 quilos, eu já estava parecendo que estava doente, por causa que eu já tinha perdido muito percentual de gordura e estava com a massa bem elevada. Então 90 quilos para mim foi o ideal. E muita gente perguntou se era bariátrica? Nossa, muita gente, cara. Muita gente mesmo. Porque as pessoas acabaram que ficaram muito tempo sem me ver. E quando viram, eu já tinha perdido 30, 40 quilos. Foi um processo aproximadamente de 1 ano e meio até chegar ao meu peso mínimo, que foi esses 90 quilos. E depois disso a gente já começa a mudar de foco. Eu fiz avaliação física, eu falei, nossa, não preciso perder mais peso, já tô no peso bacana, tá na hora de eu começar a ganhar massa. Foi onde eu entrei na musculação. Legal. Eu tenho um amigo, Gustavo, ele também emagreceu na raça, assim, sabe? Ele não foi muito pelo caminho da atividade física intensa, mas ele teve que praticar atividade física. Ele foi bem pra alimentação ali. Aí eu perguntei, cara, e aí, dá muito trabalho mesmo? Ele falou assim, cara, dá mais trabalho ser obeso do que o trabalho que eu tenho hoje de me controlar. Eu achei essa analogia sensacional, porque ele falando, cara, pra você levantar dá trabalho, pra você sair da cama às vezes dá trabalho, Com né? certeza. Então, essa analogia, quando ele falou comigo, eu falei, cara, é sensacional, porque realmente deve dar muito trabalho quando você não tá bem com o seu corpo e a gravidade pesa ainda mais. Nossa, né? demais. Pensa um lance de escada, você pesando 140 quilos com baixa massa corporal. Você custa subir um lance de escadas, cara. Que hoje, o que eu custava fazer um lance de escada, ou o que eu custa pra fazer um prédio inteiro de 10 andares. Tem a chegada hoje dos aplicativos de treino. Inclusive, eu até cheguei a baixar em uma época um aplicativo chamado Freeletics. E aí eu tava dentro de uma academia, eu tava começando a ficar, assim, desestimulado com musculação. Eu tenho que confessar também que eu nunca fui um atleta mesmo, aquele cara com disciplina, com atividade física, mas eu sei que isso deve pertencer à minha vida, então sempre fui praticar ali, né? E aí eu comecei a fazer o Freeletics, que também é um exercício funcional, é um aplicativo basicamente que coloca ali os vídeos para você aprender. E comecei a fazer aquilo sozinho, mas em um determinado momento eu acabei me desestimulando, que eu tava fazendo sozinho e não tinha ainda naquele momento, igual hoje tem vários estúdios aí de funcional. Também depois eu encontrei um outro aplicativo chamado Q48. Eu fui até na palestra desse cara, que ele tem boas técnicas de marketing para que as pessoas baixem os aplicativos dele, o aplicativo dele e tudo mais. Você acredita que uma pessoa pode emagrecer com esses aplicativos, assim, que ela pode ter resultado? E você, como um futuro empreendedor, porque você está na área de educação física, você teria um aplicativo desse percebendo um determinado tipo de resultado? Com certeza, porque o que dá o resultado para a pessoa é a disciplina. Então você tendo ali um programa orientado por um profissional, o resultado é certeiro, tendo a disciplina. Eu teria sim um aplicativo, principalmente se eu tivesse condições de colocar profissionais para estar auxiliando todos os meus usuários em tempo integral. Porque tem gente que vai fazer atividade física de madrugada. Entendi. Que é o tempo que ela vai ter. E ela vai precisar tirar a dúvida de madrugada. Entendi. Então eu preciso ter um corpo de funcionários para estar atendendo essa demanda nesse horário também. E ela tem um desafio também do só, né? Exatamente. A diferença que eu vejo de você ter um grupo é a motivação. Assim, você olha pro cara do lado ali fazendo, você pode não estar fazendo igual. Eu já vi você treinando, você é um monstro treinando, você tem um potencial de treino que não dá pra te acompanhar no nível que eu tô. Mas, de toda forma, você fala assim, pô, massa, você fica estimulado, né? Não pode. Cara, o treino grupal é o que mais estimula as pessoas. O ser humano, ele foi feito para ficar em grupo. Então você treinar em grupo, você vai ter resultados muito melhores, você vai ter um ânimo muito maior para estar ali, para você sair da sua casa mesmo e ir para aquele local treinar. Mas tem pessoas que não têm tempo, então ela vai ter que criar um condicionamento disciplinar para estar treinando. Dá resultado, mas tem que ter disciplina. CrossFit, chegou essa modalidade aí que também eu posso incluir isso nos exercícios funcionais, assim.
Qual, se posso, né? Você Pode. me corrige. Qual que é o diferencial do CrossFit, assim? Porque ele tá muito em alta, a galera tá fazendo CrossFit. Qual que é o diferencial dele? Cara, o CrossFit a gente trabalha todas as valências musculares. Questão de equilíbrio, força, velocidade, agilidade. E então, de uma forma planilhada, que onde você vai estar obtendo o seu resultado máximo em o menor tempo possível. A gente vai estar trabalhando ginástico, a gente vai estar trabalhando força, a gente vai estar trabalhando resistência. Então, não é o que eu mais escuto e que dá até arrepio de escutar. Cara, CrossFit é aquele negócio de rodar pneu. Tem toda uma complexidade na montagem do treinamento dos nossos alunos. Sim. Então, assim, antes das pessoas falarem, elas têm que ir lá conhecer o que é o CrossFit. Faz uma aula experimental, porque é só assim que você vai ver o potencial que aquilo tem na sua vida. É pra todo mundo? Cada um chega no seu próprio limite? É para todas as pessoas. Sensacional. Sem nenhuma exclusão, nem de idade, nem de condicionamento físico. Temos atletas profissionais com amputados, com limitações físicas mesmo, e eles são atletas de CrossFit. Sensacional. Thales, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu gostaria que você passasse aí o contato do box de CrossFit, que você ali é coach, é um professor, e os seus contatos para essa audiência que acabou de aprender com essa história sua de que a mente manda quando você transforma isso em ação. Cara, queria mandar um abraço pra galera do box, que eles estão pedindo aqui na transmissão. O contato pra você entrar em contato com a Caverna, Caverna CrossFit 2 no Instagram. Você pode entrar lá em qualquer momento, a gente vai estar te respondendo. Para você entrar em contato comigo, você entra em contato no Thales Jordan, no Instagram, Thales Jordan, Bebezão CF, beleza? E, cara, qualquer dúvida é só chamar. Thales, muito obrigado. Audiência, sexta-feira que vem estamos de volta com mais um entrevistado com uma história legal de empreendedorismo. Fique com Deus. Aquela paz. Você ouviu Empreendedor?